Ok, a gravação começou. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos ver a nossa terceira unidade, demanda e oferta agregadas. Só para relembrar, a nossa segunda unidade, nós vimos a teoria da produção a partir de um novo enfoque, que foi a economia Donut, e hoje nós vamos ver o enfoque tradicional. Eu lembro que eu comentei com vocês na última aula que eu fiz uma inversão no sentido de colocar a teoria mais atual, que é uma teoria a gente viu aqui de 2017, primeiro, para chamar a atenção de vocês, e depois ver a teoria tradicional. Né? Então, hoje não tem como a gente, vamos dizer assim, não ministrar, não falar da teoria tradicional, que é uma das mais antigas, de origem totalmente neoclássica, com alguma pitadinha aí pós-keynesiana, que a gente vai explicar daqui a pouco. Mas, enfim, hoje vamos trabalhar a unidade 3, demanda e oferta agregados. Tá? Bom, a gente começa vendo os conceitos. O que significa demanda agregada? O que significa oferta agregada? Demanda agregada, vocês estão vendo aí no slide, é o montante total gasto em bens e serviços domésticos em uma determinada economia. Tá? Então, o que é que aquela sociedade, aquela economia, seja um país, seja um estado, seja uma cidade, depende do foco de análise que você tem, o que ela demanda ou o que ela procura, tá? Vamos lembrar que em português, demanda e procura, elas são sinônimos para nós da economia. Tá? Então, por isso que, às vezes, muita gente confunde, por exemplo, daqui a pouco a gente vai ver a lei da procura, ela está relacionada exatamente com a demanda. Tá? O outro lado é a oferta, que é a quantidade total de produção que as empresas vão produzir e vender, o chamado PIB real. Tá? Esse PIB real, PIB, Produto Interno Bruto, tá? É um indicador de desenvolvimento econômico. Acho que vocês lembram que no primeiro dia de aula, quando eu comentei sobre o conteúdo programático, eu expliquei para vocês que o programa de vocês tinha microeconomia, macroeconomia, economia brasileira e desenvolvimento econômico. Aqui é desenvolvimento econômico. Produto Interno Bruto é o indicador mais antigo, que remonta à década de 60, onde os países são classificados por aquilo que eles produzem, tá? E que está relacionado aqui à nossa oferta agregada. Tá? Esse agregado, ele significa total, tá? Para nós, ou seja, ela não é uma oferta setorial, e nem tampouco uma demanda setorial, ela é agregada porque ela é total, aquele conceito. Tá? Então, se eu estou trabalhando com economia brasileira, eu vou analisar a demanda agregada no Brasil, a oferta agregada no Brasil. Se eu estou trabalhando com economia russa, eu vou analisar a oferta agregada russa, a demanda agregada russa, e assim por diante. Tá? Eu coloquei uma observação aqui, os dois conceitos eles são extremamente importantes para a economia, tanto a nível macroeconômico quanto a nível microeconômico. Tá? Então, vamos relembrar, macroeconomia, você trabalha os indicadores gerais de uma economia, a nível de emprego, renda, o próprio produto interno bruto, que está ligado à base produtiva. E nível micro significa o consumidor, ou seja, escolhas individuais que todos nós, como consumidores, fazemos diariamente. Tá? Bom, o livro base que a gente utilizou é um livro do Alfred Mill, Tudo que você precisa saber sobre economia, São Paulo Editora Gente, de 2017. Que é um livro muito bom para esse início, para esses conceitos básicos. E se, por exemplo, nós estivéssemos no ensino tradicional, nós iríamos ver vários capítulos dele. Ele funciona muito bem para outros cursos.
ciências contábeis, administração, direito, para esse tipo de trabalho com micro e macroeconomia. Tá? Bom, então vamos seguir aqui. Essa dupla interpretação é a nível da micro e a nível da macroeconomia. Então, oferta e demanda, ou demanda e oferta, vão existir nos dois níveis, no nível micro e no nível macro. Essa é a primeira mensagem teórica importante da aula de hoje, para que a turma entenda. Tá? Não existe um erro muito comum que os alunos cometem nesse início, é querer separar. Eu vou estudar oferta a nível micro e demanda a nível macro. Não. Tá? Você vai estudar os dois nos dois níveis. Tá? Tudo depende do teu foco de análise. O que é que você está analisando? Você está analisando a economia brasileira nos últimos 20 anos, nos últimos 50 anos, aí vai entrar um fator temporal. Tá? Você vai analisar a economia europeia como um todo, você vai analisar só a economia alemã, o que é que você está analisando? Tá? Isso é muito importante. Bom, então na microeconomia, vocês estão vendo aqui, a interpretação de demanda e oferta refere-se sempre a um bem ou serviço individual. Tá? Na teoria tradicional de micro, que não está no programa de vocês, é o que se chama as teorias de escolha do consumidor. O consumidor, ele escolhe diariamente. Claro que ele escolhe condicionado por alguns fatores, que nós vamos ver daqui a pouco. Um deles, o principal, é a questão da renda. Qual é a renda disponível que você tem para as suas escolhas enquanto consumidor? Inclusive, tem um autor, um economista francês, que foi muito badalado há uns 2, 3 anos atrás, chamado Thomas Piketty. Foi o economista mais jovem a receber a ordem, a mais alta comenda do governo francês, uma medalha, enfim, toda uma homenagem que o governo francês fez a ele, que na época, quando ele recebeu essa homenagem, ele tinha apenas 43 anos, então foi o economista mais jovem na história da França a receber uma comenda deste nível, e o que surpreendeu a todos foi que ele recusou. Ele não só não compareceu na cerimônia que o governo francês organizou para ele, como ele também recusou formalmente. Disse que não adiantava enviarem nem pelo correio, que ele iria se recusar a receber. E ele fez isso justamente para demonstrar publicamente a crítica dele ao governo francês. Tá? Ele escreveu um livro que virou best-seller, né? Figurou na lista do New York Times, que é um livro que eu acho que vocês já ouviram falar, O Capital no Século XXI. E nesse livro, o Thomas Piketty, ele fala muito dessa questão da escolha individual. Ele chega a apontar que a ciência econômica, ela coloca, vamos dizer, o que eles chamam um véu de fantasia em cima dessa escolha. Deixa eu explicar melhor. Por exemplo, ele compara um grande empresário com um trabalhador. E ele diz assim, o grande empresário, ele tem uma renda tão alta que lhe permite acumular. Ele tem as suas escolhas como consumidor, é claro, ele usa os bens e serviços que ele quer, mas ele sempre acumula, sobra para ele acumular. E aí ele coloca a questão que para o trabalhador não sobra, porque o trabalhador ele tem que pagar aluguel, se o filho estiver numa escola particular, tem que pagar a escola do filho, os serviços básicos, internet, telefone, gás, luz, água, etc. E aí ele diz, a grande maioria dos trabalhadores no mundo inteiro, e observe que ele está falando isso a nível mundial, ele não está falando só da França, tá? Os trabalhadores, quando recebem seu salário e que ele vai fazer os pagamentos, muitas vezes ele nem consegue pagar tudo. Ou seja, nunca sobra para ele acumular. Então, ele diz uma frase que foi muito citada por outros autores, o rico acumula, o pobre só gasta.
ele não tem condições de acumular nada. Tá? Então, observe que a gente está explicando a teoria tradicional, mas, ao mesmo tempo, fazendo já uma crítica dela, porque nós estamos em 2021. Então, claro que a economia como ciência já avançou bastante nessa e em outras questões. Bom, na macroeconomia, o oposto. Demanda e oferta refere-se ao sistema econômico geral de um país, ou até mesmo ao nível mundial, se você quiser englobar vários países. Aquele exemplo que eu dei ainda há pouco da Europa. Vamos supor que você vá fazer um TCC sobre a economia europeia nos últimos 30 anos. Tá? Você vai, óbvio, levantar dados para poder fazer a sua análise. Então, demanda e oferta, nesse exemplo, ela vai estar sendo trabalhada no nível macro, diferente do exemplo anterior, que seria trabalhado a nível micro. Eu vou fazer uma pausa aqui pequena para ouvir vocês, porque isso é muito importante. Muitos alunos fazem muita confusão. Claro que vocês sabem que na metodologia remota não tem a prova no sentido tradicional, que nós estamos acostumados a fazer, mas no ensino presencial tem. Então, quando você aplica essa disciplina e quando você cobra ela numa prova, a grande maioria dos alunos acaba se confundindo e trocando o que é micro com o que é macro. Então, como hoje a gente tem um tempo maior, hoje a nossa aula tem 2 horas, então a gente não precisa, vamos dizer, correr, trabalhar tão intensamente quanto se a gente só tivesse 1 hora. Então, eu queria ouvir vocês, podem perguntar à vontade, se está clara essa questão que você trabalha os conceitos de demanda e oferta, tanto a nível micro, individual, escolha do consumidor, quanto a nível macro, ou seja, eu posso trabalhar ou um país inteiro ou até um bloco de países, dependendo do meu objeto de análise. Tá? A palavra está franqueada a vocês. Qual seria esse objeto de análise, professora? Objeto de análise é qual é o fenômeno econômico que você vai analisar. Seja numa pesquisa tradicional, financiada pelo CNPq ou financiada pela própria UFPA. Vou lhe dar um exemplo bem prático, a reunião que eu me referi hoje, do Conselho de Economia, da Faculdade de Economia. Hoje foram aprovados pelo Conselho 2 novos projetos de pesquisa, um financiado pela própria UFPA, que é o que a gente chama projeto de demanda interna, a própria UFPA vai financiar. E o outro projeto, um projeto internacional, que inclusive a equipe responsável foi muito parabenizada por todos os presentes, porque a economia entrou numa concorrência com vários outros projetos e ganhou a concorrência. Então, vai ser um projeto que ele vai envolver várias universidades internacionais, vai envolver várias universidades brasileiras, não é só o UFPA, ou seja, um projeto grandioso, um projeto enorme. Tá? Então, quando a gente diz foco de análise, objeto da análise, qual é o objeto desses 2 projetos? Tá? Vou dando um exemplo prático. O projeto internacional, que é esse projeto grande, que vai envolver várias universidades brasileiras e internacionais, o objetivo dele é montar um laboratório de ensino virtual. Ou seja, a própria UFPA vai começar a ofertar cursos para a comunidade internacional. Então, quando estiver plenamente implantado, por exemplo, um aluno da universidade norte-americana que está envolvida no projeto, ele pode participar desse curso, ministrado pela equipe da UFPA. Tá? O outro objeto de análise foi um projeto de uma professora para trabalhar a questão da terra, desde a época do final da ditadura até a atualidade.
a mercantilização da terra no sul do Pará. Tá? Então, estou dando exemplos assim, bem práticos de 2 projetos que são reais, não são fictícios, foram aprovados hoje pelo Conselho da Faculdade, para que vocês tenham uma ideia desses objetos, o quanto eles são diversos, porque a economia, acho que vocês já perceberam, tanto no estudo da 1 e agora no estudo da 2, que ela é uma ciência extremamente ampla. Tá? Ela faz interface com várias outras ciências e, dependendo do teu objeto de análise, dependendo do teu enfoque, você vai trabalhar oferta e demanda ou a nível micro ou a nível macro. É possível você trabalhar das 2 maneiras. Repito, essa é a primeira informação teórica da aula de hoje, que é extremamente importante. Tá? Deu para entender, Denis? O micro pode e falar. macro, a gente poderia dizer como se fosse um grau de impacto na sociedade, digamos assim. Também, porque Posso dizer? vamos dizer assim, todo projeto de pesquisa, ele tem um impacto, porque o objetivo da pesquisa é construir conhecimento novo. Então, ele vai trazer um novo conhecimento ao término daquele projeto. Mas, quando a gente fala em impacto na sociedade, eu gosto mais de relacionar com extensão, projeto de extensão. Por quê? Porque o projeto de extensão, você trabalha com a comunidade. Tá? Então, deixa eu pegar um exemplo. Projeto de extensão, por exemplo, da área jurídica, assessorando a comunidade. Né? Acho que vocês sabem que tem lá no bloco de direito um escritório modelo, né, que na verdade ele é um projeto de extensão, que cresce cada vez mais, ele é um dos mais antigos, tá? E vários alunos de direito, que já estão no fim do curso, eles assessoram as mais diferentes demandas da comunidade. Então, por exemplo, se você é um senhor que mora lá no entorno do Tucunduba e a sua esposa pediu divórcio, e você recebeu uma intimação do oficial de justiça lhe intimando para uma audiência de divórcio. Aí você se assustou, não sabe o que fazer, você nunca se envolveu com nada de justiça, você pode ir procurar. Estamos falando do tempo normal, sem a pandemia. Você pega o documento que você recebeu do oficial de justiça e vai solicitar uma orientação totalmente gratuita nesse projeto de extensão do curso de Direito. Então, quando você fala assim, impacto na sociedade, o impacto do projeto de extensão, como ele envolve a comunidade obrigatoriamente, ele vamos dizer assim, muito mais visível, muito mais explícito. Não que o de pesquisa não seja, veja bem, mas o de pesquisa ele demora mais, como ele é conhecimento novo que está sendo agregado, tá? Ele demora um pouco mais para ser absorvido pela comunidade. Olha a quantidade de projetos de pesquisa que a UFPA tem, nas mais variadas áreas, e que só anos depois é que vai sair para o grande público, vamos dizer assim. Ou quando a equipe ganha algum prêmio, vai concorrer a algum prêmio, e aí sai na mídia, etc. Deu para entender o que eu estou dizendo, Denis? Sim. Mais alguém? Bom, então vamos voltar, tá? Vamos continuar. Vamos começar a olhar a demanda. Tá? 3 fatores determinam a procura por um bem ou serviço, a chamada lei da procura, que é uma das leis mais antigas, que remontam à fase clássica propriamente dita, né? A da Smith e Ricardo, lá atrás, quando a economia começa como ciência. Tá? Então, o primeiro deles, que é super importante, é o efeito renda. Tá?
a sua demanda ela está relacionada a que tipo de restrição orçamentária você tem. Quando a gente diz você, veja bem, é também a sua família, a não ser que você more sozinho. Aí é só você, tá? Mas a grande maioria está numa família. Então, qual é a renda da família? Tá? E a partir dessa restrição de orçamento, você vai definir as suas escolhas por bens e serviços. Tá? Deixa eu dar um exemplo assim, bem gritante. Existem bolsas de grife de alta costura e elas têm o preço de um apartamento popular. Então, são, às vezes, muito mais, às vezes nem é popular. Tá? Os bens de altíssimo luxo, recentemente saiu publicado na revista Vogue, que é uma revista voltada ao segmento de alto luxo, uma lista de bolsas de altíssimo luxo. A mais barata custava $1,5 milhão. Quer dizer, se você for pegar um apartamento de $1,5 milhão, não é nem de reais, tá? Você vai ver que não é um apartamento popular. É um excelente apartamento, dependendo, claro, da localização. Então, veja bem, é uma bolsa. Não é nem uma roupa, é uma bolsa. Mas é uma bolsa de altíssimo luxo, tá? Então, a renda, por isso que, às vezes, nós, economistas, somos chamados que somos frios, que é uma profissão para gente fria, porque quando você começa a dizer, por exemplo, vou dar um exemplo bem típico do mundo acadêmico. Houve uma eleição para o BCE, há anos atrás isso. Esse exemplo que eu vou dar, ele não é agora, é mais de 10 anos para trás. E entrou uma chapa concorrente e pediu para entrar em aula. Tudo bem. A chapa entrou, começou a fazer sua propaganda, e numa certa altura eles disseram assim, olha, se nós ganharmos, nenhum aluno mais vai gastar com xerox, que nós vamos pagar a xerox dos alunos. E aí um aluno, era uma turma de economia, um aluno levantou a mão e disse assim, com que recurso? Vem de onde o recurso financeiro para vocês bancarem a xerox de todos os alunos da UFPA? Aí o rapaz que estava falando teve um ataque histérico. Você, bem que me falaram que aluno de economia é tudo tradicional, conservador, começou a atacar o rapaz que tinha feito a pergunta. Tá? E aí, na época, eu tive que intervir, eu disse assim, você tinha que ter se preparado melhor, você pediu para entrar numa turma de economia. Para nós da economia, tudo que você diz que vai fazer, seja um governo, seja uma empresa, seja uma família, seja pessoas, você tem que dizer de onde vem a renda, de onde vem o recurso, o orçamento. Se não, para nós, é o que a gente chama carta de intenção. É carta de intenção. Eu tenho a intenção de fazer, mas eu não vou fazer. Por que eu não vou fazer? Porque eu não discriminei meu orçamento. Eu não discriminei a minha renda. Então, vai ficar só como uma carta de intenção. O segundo, o efeito substituição, capacidade de um bem ou serviço substituir outro em função do preço. No dia a dia, por exemplo, as donas de casa, no supermercado, é o que mais isso ocorre, todos os dias, tá? No Brasil e no mundo inteiro. Você substitui um bem em função do preço. Tá? Então, se eu estou no supermercado, eu iria comprar uma determinada marca, mas eu vejo que tem outra que está numa oferta, a maioria dos consumidores vai aproveitar a oferta. É o que a gente chama de efeito substituição. E, finalmente, a elasticidade da demanda, que é um conceito que ele é muito utilizado
E, ao mesmo tempo que ele é banalizado, que fala-se muito nele, mas, ao mesmo tempo, ele é muito mal explicado e mal entendido. Tá? Então, as pessoas falam, a grande maioria nem sabe o que significa um bem ou produto ser elástico ou ser inelástico. Tá? E, na verdade, nada mais é do que uma sensibilidade ao preço. Se um bem ele pode ser trocado por outro devido ao preço, ele é um bem considerado elástico. E se ele é insensível ao preço, ou seja, independente do preço, eu tenho que comprar, ele é inelástico. Tá? E aí isso gera toda uma discussão o que é elástico e o que é inelástico na realidade de cada família ou na realidade de cada país. Tá? Por exemplo, a questão das máscaras. Há mais de um ano atrás, quando começou a questão de usar as máscaras, vocês lembram que tanto as farmácias como as lojas americanas, foram invadidas com várias marcas de máscaras, todas industrializadas. Logo no início, elas eram caras. A maioria dos pacotes, por exemplo, nas lojas americanas, custavam R$ 50, R$ 60, com 10 máscaras. A partir do momento que foi, vamos dizer, banalizando o uso da máscara e, por exemplo, o próprio governo do estado, o governo federal, começou a incentivar programas de ajuda para costureiras fazerem máscaras, começou uma onda de vídeos na internet, como é que você faz uma máscara, usando uma meia, usando vários tipos de material que tem em casa, usando a fralda de um bebê, etc., tá? Começou a cair o preço das máscaras. Tá? Ou seja, ela no início da pandemia, a máscara industrializada, ela era insensível ao preço, ela começou num patamar alto, mas depois ela se tornou elástica. Isso também ocorre. Um bem, ele pode passar, ele pode flutuar de inelástico para elástico ou de elástico para inelástico. Né? Depende do contexto que você está analisando. Agora, observe bem, tem bens que eles não mudam. Por exemplo, volta e meia a gente vê na internet famílias pedindo ajuda para comprar determinado medicamento para doenças raras, medicamentos caríssimos. Tá? E esse é um exemplo de tipo de bem inelástico. Não tem substituto para ele, é só aquele remédio. Porque uma doença rara só tem aquele remédio. Então ele custa milhões. Ou você compra ou você não compra. Ele não é sensível ao preço. O preço dele é fixo, dado pela condição que ele é um medicamento único para aquela determinada doença, que é uma doença rara. Tá? Daí, as famílias entram na justiça para pedir que o SUS compre e, ao mesmo tempo, elas também fazem vaquinhas online ou fazem rifas online, enfim, pedem ajuda para conseguir aquele medicamento caríssimo para ajudar o seu ente querido. Tá? Então, vamos checar se está tudo bem. Efeito renda, efeito substituição e elasticidade da demanda, esses conceitos estão bem compreendidos ou eu falei alguma coisa que não ficou clara? Enfim, qual é a dúvida antes da gente seguir? E, professora, nessa questão de bens inelásticos, foi até Sim. uma notícia recente que uma criança aqui de Belém que está com uma doença rara, que o remédio que é para mudar o DNA custa 12 milhões de reais, no caso. Aí estão com uma vaquinha. E esse remédio tem que ser dado, eu acho que é no máximo com 2 anos de idade, né? Que é para fazer efeito. É incrível como um remédio seja tão caro assim, né? 12 milhões de reais.
Exatamente, Kelvin, muito bem lembrado, eu vi esse caso. Já teve um outro caso de uma bebê que, inclusive, chegou a ser enviada para os Estados Unidos para o tratamento, não sei se é a mesma doença, mas também uma doença rara, e que ela faleceu e foi tudo tão caro que a família nem teve condições de trazer o corpinho da bebê para o enterro no Brasil. O funeral foi feito lá mesmo, nos Estados Unidos, com uma ajuda de uma ONG lá, que providenciou a cremação do corpo da criança, né? Então, realmente é muito triste. Quando eu me referi ainda há pouco que nós, economistas, e a ciência econômica, às vezes é chamada que é uma ciência fria, os economistas não têm coração, só pensam em dinheiro. Não, não é isso. É porque, infelizmente, a gente, por formação, pela nossa formação, a gente tem uma leitura muito clara de como é que o mundo funciona. Então, por exemplo, esses remédios raros, que são únicos para essas doenças raras, eles são fruto de pesquisa caríssima também. Então, o laboratório que fabrica, ele argumenta, mas eu investi, eu gastei muito dinheiro para chegar nesse medicamento. Os insumos do qual ele é feito, dos quais ele é feito, são muito caros. A mão de obra é caríssima, enfim, tudo é caro. Então, eu também tenho que cobrar, eu tenho que ter uma lucratividade. E toda vez que a gente fala em saúde, claro, todos nós estamos muito mais sensíveis do que nós estaríamos se não tivesse a pandemia, se estivéssemos numa aula presencial, que é a questão da pandemia, da realidade que nós estamos vivendo, né? Hoje, uma colega emocionou a todos, revelando que ela perdeu o pai recentemente para a pandemia. Inclusive, raríssimas pessoas sabiam, a grande maioria nem sabia que tinha acontecido esse fato com a colega. Eu mesma já perdi várias pessoas da minha família. Então, assim, todos nós estamos muito sensibilizados com essa questão da saúde. Como você mesmo falou, puxa, por que um remédio é tão caro? 12 milhões de reais é muito dinheiro, e realmente é. Mas o meio da saúde, ele é um meio caro. É isso que agora, vamos dizer, está vindo mais à luz. Por exemplo, livros da nossa área da economia, quando você vê, por exemplo, numa livraria, um livro que ele custa R$100, R$200, você diz assim, nossa, é um livro caro. Porque a grande maioria dos livros na nossa área, eles custam 30, 40, 60 reais. Vamos dizer, o preço médio de um livro de economia. Mas, é claro, tem livros muito mais caros. Aí você pega um livro básico, um manual para calouro de medicina na área da saúde, ele custa R$3.000, R$4.000. Um livro para calouro, com informações básicas, um manual. Tá? Então, tudo que é da área da saúde é caro. Tá? Eu tenho irmã que é da área da saúde e ela sempre comenta comigo que os políticos enlouqueceram quando eles viram os preços de respirador, de EPI, que é equipamento de proteção individual. Quem já era corrupto ficou louco, porque, poxa, é como me fazer. Isso aqui é muito caro, isso aqui custa milhões, então eu vou sobrefaturar mais ainda. Daí tanto escândalo de corrupção em equipamentos da área da saúde. Tá? O Denis parece que queria a palavra antes do Kelvin concluir, ou não? Eu vi errado. Não, mas pode falar. Tá? Não, só concluindo, a área da saúde ela é uma área cara. Em economia, no mundo acadêmico, nós temos um grupo da Federal de Minas que estuda a chamada economia da saúde há mais de 20 anos, não é um grupo de agora. E eles têm um lema que eu acho muito interessante, que é o lema do grupo deles, que eles dizem assim, saúde não tem preço, vírgula, mas tem custo.
É verdade. A saúde em si, ela como valor, é óbvio que ela não tem preço, mas ela tem um custo. E esse custo tem que ser pago por alguém. Se não é você, se não é o setor privado, se não é a sua família, a sociedade tem que pagar através do sistema público de saúde. Tá? E são custos altos, são custos elevados. Tá? Até porque, para você ver a formação de uma equipe médica, ela leva anos, ela é uma formação cara. Terminou a faculdade, tem que fazer residência, especialização, etc. Tá? Por exemplo, hoje mesmo minha irmã estava comentando comigo um problema que ocorre nas UTIs. Você está com o leito de UTI pronto, não tem equipe técnica para trabalhar com ele, porque não é todo médico que trabalha na UTI, que sabe operar os equipamentos de UTI. Agora mesmo, essa morte do artista Paulo Gustavo, que está sendo super comentada, é aquela máquina a qual ele estava ligado, que é uma espécie de pulmão artificial, a própria direção de hospital, médicos comentaram, não é qualquer médico que sabe trabalhar com a máquina. Tem que ser uma equipe treinada, a máquina requer uma série de conhecimentos técnicos que só poucas pessoas têm. Então, também aquilo que estão levantando, por que o SUR não compra? E já teve ex-diretora do SUR dizendo que já tinha pedido, mas na época foi alegado que era muito caro e não foi comprado. Não é só comprar a máquina, se não compra a máquina chega e ela está lá parada porque não tem equipe técnica para trabalhar com ela. Tá? Então, também envolve treinamento de pessoal altamente especializado, e tudo isso vai requerer custo, como diz o pessoal da Federal de Minas, que estuda economia da saúde. Tá? Gente, tudo bem até aqui? Diga, Denis. Tem também uma questão que o pessoal diz assim, mas o determinado tratamento é muito caro pelo SUS, e o SUS deveria colocar mais, e deveriam fazer mais, geralmente por tratamentos mais caros. Só que, às vezes, a gente tem que ponderar, né? Ainda tem gente que morre por verminoses e parasitários, sim. E teria um custo bem mais abaixo. Muito bem lembrado, Denis, exatamente. Vocês são muito jovens, acho que vocês não lembram, mas na década de 90 houve uma campanha do Ministério da Saúde que, na época, passava nos jornais, revistas, televisão, sobre o soro caseiro, que é você misturar uma determinada quantidade de água, açúcar e sal. Quer dizer, 3 ingredientes bem simples: água, açúcar e sal. E esse soro caseiro, junto com o programa de medicina na família, que é de atenção básica, ou seja, os técnicos que visitam famílias, geralmente interiores, em locais muito afastados, muito pobres, eles salvaram inúmeras vidas. Anos depois saíram várias pesquisas comprovando, com dados do país inteiro, milhares de vidas de crianças, de bebês que foram salvos pelo soro caseiro. Quer dizer, uma coisa assim tão, vamos dizer, simples, tá? Mas que você saber usar, saber preparar exatamente para hidratar a criança quando você não pode comprar o soro tradicional. Tá? Por isso o nome soro caseiro. Tá? Então, essa questão da atenção básica de saúde, que é o que o Denis está levantando agora, pessoas que morrem por problemas que a humanidade já resolveu há séculos, né? Mas ele ainda existe em pleno século XXI. A própria questão da desnutrição, subnutrição, etc. Tá? Então, na verdade, como, vamos dizer assim, a própria vida econômica e a vida de maneira geral, a área da saúde também é cheia de paradoxos. Doenças raras, que requerem remédios caríssimos, como o Kelvin deu exemplo, e
doenças tão, vamos dizer, comuns, como o Denis lembrou, da verminose, enfim, que às vezes basta um pequeno cuidado, uma pequena atenção para que aquilo seja solucionado e consiga salvar vidas, não se perca vidas por causa de uma diarreia, não se perca vidas por causa da falta da aplicação de um soro caseiro, etc. Podemos voltar, está tudo bem até aqui? Tudo bem. Bom, vamos lá. Tudo certo. Vamos seguir, então, aqui. Tá? Eu acho que deu bem para vocês entenderem. Inclusive, como eu falei que como eu adoeci, eu me atrasei na correção, então é claro que a correção da primeira avaliação ela tem prioridade, mas eu já estou pensando na segunda avaliação. E exatamente a segunda avaliação de vocês, eu estava pensando em fazer sobre essa questão dos bens elásticos e inelásticos. Mas como eu ainda estou tendo as ideias aqui, eu ainda não vou falar agora, mas é por isso que eu estou insistindo tanto, porque vai ser o tema da segunda avaliação de vocês, tá? Bom, vamos olhar agora elasticidade pelo lado da oferta. Nós estávamos vendo ela pelo lado da demanda, tá? Agora, o contrário, pelo lado de quem está produzindo. O fator principal na elasticidade da oferta é o tempo. Tempo que leva para produzir o bem ou o serviço diante das mudanças no mercado. Duas possibilidades. Se os produtores conseguem responder rapidamente às mudanças de preço, a oferta é relativamente elástica. Tá? E B, é o contrário, se os produtores necessitam de um tempo considerável para responder às mudanças no preço de mercado do seu produto, a oferta é relativamente inelástica. Veja bem, tudo que a gente falou até agora tinha sido pelo lado do consumidor. Você está comprando, do lado da demanda. Agora a gente vai se colocar no lugar dos empresários. Tá? Então, vamos supor que você é um produtor de vinhos, por exemplo. Você é dono de uma vinícola. E você tem a sua linha de vinhos, vinhos populares, vinhos de médio porte e vinhos mais raros, vinhos de alto luxo, etc. A mercadoria vinho, ela é exemplo da letra B. Tá? Vamos supor que, por exemplo, eu vou criar um exemplo hipotético. Vamos imaginar que um filme no cinema ou uma minissérie na televisão mostrassem personagens que agradaram muito ao público, fizeram muito sucesso tomando vinho. E aí, de repente, até quem nunca tomou um vinho na vida resolve, eu vou experimentar. Então, há um aumento de procura no mercado pela mercadoria vinho. Se você trabalha com essa mercadoria, você sabe que não adianta ter esse aumento, porque vinho é uma mercadoria que precisa de tempo. Por isso que está escrito aqui que o fator principal na elasticidade da oferta é o tempo. Existe um tempo de maturação da uva, de maturação, de fermentação da bebida, etc, etc, etc. Tá? Então, a grande questão é que tipo de bens você vai, como você agora, como produtor, estando do outro lado, você vai ofertar. Agora, se o teu produto ele é fácil de produzir, ele é rápido de produzir, e você tem uma procura maior, então você tem uma oferta relativamente elástica. Veja bem, teve, por exemplo, donos de pequenos restaurantes que sofreram muito no lockdown, etc., ou lanchonetes, que, por exemplo, eles fecharam e foram imediatamente, por exemplo,
fabricar máscaras, fabricar aventais, fabricar jalecos para médicos e enfermeiros, enfim, fabricar produtos que estavam sendo demandados em quantidade muito grande devido à pandemia. Tá? Eu queria chamar a atenção para a palavra relativamente. Por que está escrito aqui relativamente elástica na letra A e relativamente inelástica na letra B? Porque não é estático. Pode ser algo dinâmico, com exceção de algumas mercadorias. Tá? Então, por exemplo, você vê mercadorias, como eu dei o exemplo do vinho, que é o que a gente chama, se a gente tivesse com manual de micro, vinho, obras de arte, são consideradas mercadorias perfeitamente inelásticas. Aí sai a palavra relativamente e entra a palavra perfeitamente, que é típico de manual de micro. Tá? O que é um bem perfeitamente inelástico? É aquele que não adianta ter oscilação no mercado, que o preço dele é aquele e acabou. Ou você compra ou não. Tá? Por exemplo, o mercado de arte. Tá? Eu acho que você já deve ter visto alguma coisa na internet sobre aquele artista britânico, Banksy, que a identidade dele não é revelada. Ele recentemente que eu digo, acho que foi ano passado, ou foi 2019, ou foi 2020, que um quadro que ele fez, que era uma menina, era uma criança, carregando um balão, não era nada demais, era uma menina com um balão vermelho na mão. E foi para esses leilões de alto nível e tal, em Londres. Na hora que foi vendido, ele tinha embutido um mecanismo que ninguém sabia. Estava entre a tela e a moldura do quadro. Que na hora que foi anunciada a venda, o mecanismo disparou e fatiou todo o quadro. A tela foi toda fatiada. Sabe aqueles cortadores de papel que cortam perfeitamente em tiras um documento? Assim foi feita a tela dele. Aí vem a pergunta, e o colecionador que comprou, que tinha acabado de pagar milhões, ele tem que se conformar porque foi uma espécie de protesto. Vamos dizer assim, uma espécie, chegaram até a chamar na época de poesia de protesto, o ato do Banksy, dele ter embutido. E tipo assim, ele quer debochar da alta elite mundial. Ah, vocês estão pagando tantos milhões por um quadro meu, pois o quadro é meu, se eu quiser eu destruo ele. E foi o que ele fez. Vocês precisavam ver o vídeo, acho que ainda está na internet, a cara do leiloeiro oficial e dos funcionários que estavam cuidando na obra, quando ela começa a se autofatiar, que foi o mecanismo que ele embutiu dentro, como protesto mesmo. Tá? Então, essa questão do mercado da arte, que é um dos mercados que mais movimenta, vamos dizer, muito dinheiro, principalmente agora com as moedas digitais, que são muito utilizadas no mundo da arte, elas são quase que exemplos de oferta perfeitamente inelástica, aí não é mais relativamente, porque dependendo ou não do que aconteça, o preço é alto. Quando um leilão de arte de alto nível é feito, já tem o lance mínimo. Tal obra vai ser vendida, no mínimo, o lance inicial é X milhões. E aí ele só vai crescer a partir dali, dependendo da concorrência, da disputa naquele leilão. Tá? Outro fator é que a maioria dos colecionadores de arte não se revelam, até por questão de segurança. Então, eles se mantêm anônimos, não são eles que compram, são, às vezes, laranjas ou pessoas da confiança deles. Laranjas, que eu digo, não é nessa conotação
pejorativa que a gente usa aqui no Brasil, não. Eles usam nomes de outras pessoas, mas são pessoas da confiança deles, que eles sabem que não vão roubar a obra deles. Ou, de outro lado, também, são comprados por empresas de fachada. Então, às vezes, é um executivo representando uma empresa que participa do leilão, mas, na verdade, quem está por detrás daquela empresa é um colecionador particular. É uma pessoa que não quer ser revelada. Tá? Então, o mundo da arte ele tem muito essa, vamos dizer assim, essa especificidade. Tá? Tudo bem? Elasticidade da oferta. Observe que agora você se colocou no lugar de quem está produzindo. Tá? O que causa mudanças na demanda? Tá? Aqui é muito interessante. É um conceito da economia que muita gente usa e não se dá conta. Bens complementares e bens substitutos. Bens complementares são bens utilizados em conjunto com outros. Por exemplo, eu estou pegando aqui o exemplo que está no livro, o livro que eu coloquei a referência para vocês no início da aula de hoje. Entrada de cinema e Mentex. Aqui nós poderíamos, no lugar do Mentex, colocar chocolate, pipoca, refrigerante, etc. Tá? São bens que complementam o outro. Por exemplo, não sei se vocês já observaram que raras pessoas vão ao cinema e não comem nada. A grande maioria entra com aqueles kits, né, que a própria rede de cinema prepara, ou ele comprou numa outra loja, por exemplo, ele vai nas lojas americanas, compra um pacote de salgadinho e vai para o cinema, ou compra chocolate, compra uma caixa de bombons, vai para o cinema, se ele achar que na rede de cinema é muito caro. Tá? Mas esses bens complementares, eles são tudo aquilo que você precisa complementar com outro bem. Tá? E aí tem muitos exemplos, no caso da alimentação, arroz e feijão, no nosso caso aqui regional, açaí com farinha de tapioca, açaí com farinha d'água, etc. Tá? Substitutos são bens utilizados no lugar de outros, por exemplo, viagens aéreas substituindo viagem de ônibus. Novamente, isso vai estar relacionado com a renda que você tem. Você pode ficar 3 dias no ônibus daqui para São Paulo, numa viagem interestadual, ou você tem condições de ir de avião, são algumas horas. Tá? E estou dando exemplo de São Paulo, que é mais gritante, mas isso vale para qualquer deslocamento que você for fazer. Tá? Acho que isso não tem grandes dificuldades. Bens normais e inferiores. Bens normais, se a renda cresce, o consumo cresce. O autor ele usa como exemplo, o Alfred Mill, a carne bovina. Né? Quanto mais dinheiro eu tenho, mais carne bovina eu vou consumir. Claro que não estamos considerando aqui, na nossa realidade atual, pessoas que têm uma dieta vegana, ou por gosto pessoal, ou por questão de saúde, etc. Ele está considerando um exemplo geral. E bens inferiores, a renda cresce, o consumo decai. Ele usa como exemplo a carne de frango. Tá? Claro que nós sabemos que isso muda muito com o contexto histórico. Tá? Por exemplo, vou falar para vocês recentemente a fala, o discurso de um vendedor de açaí. Perguntaram para ele, quanto é o litro do açaí grosso? Aí ele disse, R$40. Aí a pessoa disse, nossa, mas está muito caro. Ele, não, mas aqui está fora da safra. Então é melhor exportar, porque o dólar está muito alto, do que ficar para o consumo interno. O meu patrão prefere exportar, então ele deixa uma quantidade mínima para vender internamente aqui em Belém. Por isso é caro. Né? E já houve até o litro chegar a R$60.
Tá? E aí olha o raciocínio do vendedor de açaí. Ele disse assim: é por isso que eu digo, fala dele, tá? No passado, quando eu era criança, charque era comida de gente pobre. Hoje o charque está tão caro que é comida de rico. Só quem é rico pode comprar charque hoje. Palavra, opinião dele. Tá? Então, essa questão de os bens inferiores, tá? Conforme a tua renda aumenta, você deixa de consumir, tá? Eles existem, claro, no supermercado. Se você perguntar para uma pessoa, seja uma dona de casa, ou alguém que faz as compras, que é responsável pelas compras do mês de uma família, e você perguntar assim, me dá um exemplo de um produto que, quando o dinheiro está curto, você compra. E aí a pessoa diz, por exemplo, margarina da marca X. Ela é horrível, mas ela é a mais baratinha. Então, quando a grana aperta, a família consome ela. Mas se a renda melhora, por exemplo, início do mês, todo mundo recebeu, aí a margarina X não vai ser comprada, vai ser comprada a margarina Y, que é melhor e é mais cara. Tá? Observe bem que essa questão do melhor ser mais caro, ele depende muito, aí novamente a gente atualizando a teoria tradicional não fala isso, nós estamos atualizando ela. Tá? Hoje a ciência econômica ela faz pesquisas também envolvendo o ambiente onde esses bens estão. Tá? E aí eu vou contar para vocês um experimento que foi feito pela London School of Economics, que é considerada uma das melhores instituições de economia do mundo. Tá? E ela fez um experimento, ela convidou um músico altamente respeitado e acertou com ele para ele iria fazer um show, né, no Albert Hall, e na véspera do show, caríssimo, né, vamos dizer assim, a elite londrina iria assisti-lo, ele participou desse experimento, que, óbvio, não foi divulgado. Ele ficou 1 hora no metrô, tocando as mesmas músicas que ele iria tocar no dia seguinte, no Albert Hall, gratuitamente, como músico de metrô. E foi tudo filmado, sem as pessoas saberem, e a cena que marcou é uma mãe que sai apressada do metrô com a sua filha de aproximadamente 5 anos de idade. Ele está tocando e a menininha para ouvir. E a menina fica encantada e não quer sair ouvindo. E a mãe puxa ela e ela, mãe, é lindo, lindo. Fica mais um pouco, fica, mãe, é lindo o que ele está tocando. Veja bem, uma menina pequena, a beleza da música. Claro que ele, um grande músico, ele estava tocando divinamente. E a mãe pega, puxa a menina e diz assim, deixa isso para lá, é só mais um músico de rua. E puxa a menina e leva a menina embora. No dia seguinte, esse mesmo músico que participou desse experimento, ele tocou as mesmas músicas para a alta elite londrina, que pagou caríssimo para assistir. Então, isso nos mostra que a questão de um bem normal, de um bem inferior, ele também está atrelado ao ambiente que aquele bem é colocado. Claro que se as pessoas tivessem sido avisadas que aquele músico famoso estaria tocando no metrô, as pessoas iriam assistir, obviamente. Mas ninguém foi avisado, que era exatamente para ver a questão da acessibilidade à música, principalmente a música clássica. Tá? E, no caso, só uma criança que pôde perceber essa beleza e a mãe saiu arrastando ela, dizendo é só mais um músico de rua, e tudo bem, não tem nada para ver aí, é só bobagem de criança na cabeça daquela mãe. Tá?
querem comentar alguma coisa? Esse experimento eu achei fascinante na época, ele já tem alguns anos, mas assim, até hoje, ele, pelo menos a mim, ele me emociona, né? A primeira humildade do músico, não lembro agora o nome dele, mas posso pesquisar, trazer para vocês. Não sei se eu ainda tenho material, na época eu levei todo o material para a sala de aula, tá? Então, a humildade dele em concordar, porque ele não era obrigado a concordar, e ele ficar lá 1 hora tocando exatamente o mesmo programa que ele ia executar no dia seguinte no Albert Hall. Então, realmente, assim, é emocionante. Mais ou menos, claro que num nível em menor escala, mas também eu acho que demonstra uma humildade da parte dela, quando a Marília Mendonça se apresentou em várias capitais, inclusive aqui em Belém, em pontos turísticos. Por exemplo, aqui em Belém, ela se apresentou no Ver o Peso, ali na Praça do Relógio. Só que foi avisado, ao contrário, foi super badalado, foi muita propaganda, então estava lotadíssimo, e ela estava fazendo um DVD, que posteriormente saiu o DVD, com essa experiência dela em várias cidades, em vários pontos diferentes. Mas o que eu quero dizer é em relação ao show ser gratuito. Tá? As pessoas foram lá e assistiram o show da artista. Tá? Agora, claro que isso também não é muito valorizado. Por exemplo, na época que ela fez isso, eu lembro de ter lido muita gente falando mal dela. Ah, é porque a música dela não presta, por isso que ela está fazendo de graça, não sei o quê. Que aí entra também a questão do ser humano. Tudo que é muito barato não é valorizado. Então, ao contrário, tudo que é mais caro passa a ser, vamos dizer, mais valorizado, porque tem maior status na sociedade. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa sobre isso. Só lembrando que a teoria tradicional, que é a que a gente está vendo, ela não falava nada sobre isso, sobre ambiente. Nós estamos atualizando, na verdade, nós estamos fazendo duas coisas aqui ao mesmo tempo. Nós estamos vendo a teoria tradicional e atualizando ela, trazendo ela para a atualidade. Então, só para deixar claro isso, para ninguém depois sair dizendo, não, a teoria tradicional já falava em ambiente. Não, ela não falava nada disso. Tá? Ela só se atinha à questão dos conceitos, como a gente está vendo. João Marcos, você quer falar alguma coisa? Não, professor. Tá. Alguém quer falar ou se viu alguma experiência? Professora, essa questão do ambiente, eu não sei se eu estou certo, se eu li certo também, se eu entendi. Eu acho que essa parte de estudar o ambiente do onde os produtos são inseridos, né, para saber o valor e tudo mais. Eu acho que, se não me engano, começou com um movimento que é chamado marginalista, uma coisa assim. Porque na teoria antiga, né, que é a clássica, né, Sim, a clássica. atrelado ao preço ali ali, básico no caso, né? Aí veio esse movimento que começou, não, tem um ambiente, tem várias nuances que muda, altera o preço, né, depende do ambiente. Acho que, eu não sei se eu entendi certo isso. Olha, interessante você falar dos marginalistas, porque, como o nome diz, foram eles que começaram os cálculos dos custos marginais. Tá? O que é o custo marginal? Olhando pela ótica, que é o que a gente está vendo aqui da oferta, você é produtor. Vamos supor que você produz X unidades de uma determinada mercadoria. E aí, claro, o tempo todo, você, como um bom empresário, você tem uma equipe que te assessora, e você mesmo também, você está observando que há uma demanda maior para o teu produto. E aí você resolve assim, olha, eu vou incrementar, ao invés de 10.000 unidades, que é o que eu já produzo, eu vou produzir 15.000 unidades, eu vou incrementar em 50%, 5.000 unidades a mais. Tá? Vou chegar a 15.000 unidades por mês, por exemplo. Esses 5.000 que não existia, tá?
ele vai ter um custo marginal, quer dizer, o custo do acréscimo à tua produção. Tá? E a teoria clássica original, ela só trabalhava com o que a gente chama modelos estanques. O que são modelos estanques? São modelos onde você imagina uma realidade e você diz assim, vai acontecer tal coisa com preço, vai acontecer tal coisa com quantidade, pronto. Mas e se não acontecer? Aí é o mérito dos marginalistas, tá? De você colocar a questão do acréscimo, tanto pelo lado da oferta, quanto pelo lado da demanda. Por exemplo, do lado da demanda, você está, vamos dizer, com uma vontade enorme de comer uma barra de chocolate, que é um exemplo típico dos manuais. Tá? Aí a primeira barra de chocolate que você come, nossa, uma delícia, maravilhosa, não sei o que e tal, matou aquela vontade. Aí vamos supor que uma pessoa te deu de presente uma caixa com 10 barras de chocolate. Se você aguentar chegar na terceira, na quarta barra, já foi embora aquele grau de satisfação que você sentiu na primeira. Então, já é uma satisfação marginal decrescente. Tá? Quer dizer, já olhando pelo lado da demanda. Então, toda essa questão dos marginalistas, tanto pelo lado do custo marginal, que seria pelo lado da oferta, quanto pelo lado da demanda, tá? Foi o grande mérito deles. Agora, claro que há críticas a eles também, né? Mas que não cabe aqui agora, até porque não é o nosso objeto. Então, a gente vai parar por aqui. Mas eu achei interessante você lembrar dos marginalistas. Eles têm um mérito, sim, de trazer essa discussão do incremento, daquele plus que você vai ter que gastar para produzir a mais, ou, pelo lado da demanda, aquilo que você está consumindo a mais, mas que não te satisfaz mais. Né? Observe bem que, pelo lado da demanda, você consumir em excesso, em níveis totalmente descontrolados, é uma doença chamada omniomania, tá? Que significa você quer demonstrar que você tem poder de comprar. As pessoas que estão no nível mais, vamos dizer assim, grave dessa doença, são pessoas, por exemplo, que recebem seu pagamento, saem do banco, vão para um shopping center, gastam até o último centavo, e aí liga para o filho e diz assim, vem me buscar aqui que eu não tenho mais nem o do táxi. Mas, mãe, você não acabou de receber? Sim, mas eu fiz umas comprinhas. E aí não pagou nada. Esse exemplo que eu estou dando, ele é real. O primeiro caso que abriu jurisprudência no Brasil de uma executiva em São Paulo, que ela chegou nesse grau que eu estou falando aqui, ela ligava para o filho dela mais velho e buscá-la no shopping, que ela não tinha nem dinheiro para pagar um táxi, ela gastava até o último centavo, não tinha R$1 na bolsa, e o salário dela na época era mais de R$10.000 por mês. Tá? Resumo, os filhos tiveram que entrar com uma ação e ela foi examinada por um psiquiatra forense que diagnosticou que ela tinha omniomania em altíssimo grau. Então, o juiz determinou que no dia do pagamento, e comunicou o banco, ela tinha que ir receber acompanhada do filho. O caixa entregava o salário dela para o filho e apenas 20% para ela, do salário dela. Tá? Então, por exemplo, se ela ganhasse 10 mil, o caixa entregava 8 mil para o filho e 2 mil para ela. Tá? Tal grau de doença que ela estava. Porque quando a pessoa chega nesse grau, ela consome por consumir, não é mais o produto, não tem mais aquela satisfação que eu falei da barra de chocolate. Por exemplo, o closet dessa senhora, que era de classe média alta, era lotado de sacolas, embalagens de produtos que ela nunca abriu, lacrados.
Então, por exemplo, ela entrava numa loja do Boticário, comprava kits lacrados, caríssimos. Ela nunca abriu, ela nunca consumiu o produto que está lá dentro. Isso é um sintoma da hominimania. A pessoa compra por comprar, é só para dizer assim, eu posso comprar, então eu vou comprar. Mas na hora que eu compro, acabou a satisfação, então eu não uso o produto. Eram roupas, eram sapatos, perfumes, N produtos. Tá? Claro que essa senhora, além de tomar medicamento, ela teve que entrar em terapia, por que ela fazia isso? E os filhos tiveram que assumir, principalmente o filho mais velho, que foi designado pelo juiz, para que a família não passasse vergonha, porque os irmãos menores, que eram menores de idade, estavam passando vergonha no colégio, sendo chamado na sala de aula, porque ela não pagava o colégio. A empresa de energia indo para cortar a luz, porque ela não pagava a luz. O condomínio do prédio cobrando, porque ela não pagava o condomínio. E ela podia pagar, é porque ela estava sofrendo dessa doença. Então, foi o primeiro caso que abriu jurisprudência no Brasil, de uma executiva, de uma mãe, recebeu o seu salário, mas não é mais ela que recebe, e sim seu filho mais velho, que na época era maior de idade, mas era um jovem, 22, 23 anos, e que passou a administrar para que a família sobrevivesse, para que o condomínio fosse pago, para que a luz fosse paga, para que o colégio dos irmãos menores fosse pago, enfim, as necessidades da família. Tá? Gente, eu me empolgo, vamos embora, vamos voltar. Tudo bem, acho que até aqui, né? O que causa mudança na oferta? Aí, veja bem, nós estávamos na mudança da demanda, só voltando aqui, tá? O que causa mudança na demanda? Bens complementares e substitutos e bens normais e inferiores. E agora a gente vai para a oferta. A oferta é maior. São vários itens. Vamos ver um por um, tá? Primeiro, a natureza. Principalmente bens de origem agrícola estão sujeitos às condições climáticas que podem afetar a oferta para mais ou para menos. Tá? A natureza, que é o que a gente vai chamar de recursos naturais numa função de produção, claro que ela afeta todos os bens agrícolas e não só a questão das condições climáticas, mas também pragas. Não sei se vocês se recordam, no final do ano de 2020, além da pandemia, o sul do país enfrentou uma praga de gafanhotos gigantesca, a maior da história do Brasil. Eles estavam vindo parte do Paraguai, e, enfim, acho que era o Paraguai, e afetaram diversas plantações no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. A sorte, vamos dizer, o estrago não foi maior, porque os ventos acabaram levando eles, se não me falha a memória, para a Argentina. Mas era uma coisa gigantesca, eram milhões de gafanhotos, era uma praga realmente enorme. Na época, até, muita gente escreveu na internet, está vendo, é o fim dos tempos, é como está na Bíblia, já está tendo a pandemia, agora é a praga dos gafanhotos, é o fim do mundo, etc. Muita gente se desesperou, quem é mais radical, mas, mais uma vez, a tecnologia ajudando, né? Vários aviões foram deslocados, até a Força Aérea Brasileira teve que ajudar, pulverizando pesticidas, e com a ajuda dos ventos, a praga foi, vamos dizer, deslocada, foi empurrada para outro país, mas afetou. Tá? Então, a natureza, ela sempre vai afetar para mais ou para menos a oferta de determinado bem. Preço dos insumos, a cotação no mercado dos insumos necessários para determinado processo produtivo altera a oferta. A situação piora se os insumos forem importados, e dependendo da cotação do dólar norte-americano, que é a referência monetária internacional,
a oferta é bastante afetada. Vou dar um exemplo para vocês que está acontecendo. Quem tem animais em casa e que usa determinados tipos de ração, determinadas marcas, recentemente tentou comprar e não encontrava em nenhum lugar em Belém, e a justificativa foi exatamente essa. A ração é feita com matéria-prima importada, o dólar está muito alto, pararam de fazer a ração. Então, tem que substituir, trocar por outra. E aí as próprias lojas que trabalham com esses produtos já indicavam os nomes de outros produtos. Tá? Então, o preço dos insumos também é algo que vai afetar a oferta. Eu coloquei aqui uma observação, porque a gente está falando de mercado, aqui no preço dos insumos, a cotação do mercado, e é sempre bom a gente lembrar que mercados são lugares que reúnem compradores e vendedores, e não necessariamente são lugares físicos. Está aí o mercado financeiro como exemplo, né? Mas ele também é físico. Então, por exemplo, na nossa cidade, mercado de São Brás, mercado do Ver o Peso, são lugares físicos, são mercados físicos que existem, que estão lá há décadas. Tá? Agora, não necessariamente o mercado ele é algo físico. Tá? Ele pode ser também uma referência abstrata. Por exemplo, quando eu falo mercado mobiliário mundial, qual é o metro quadrado mais caro do mundo? Tem muita gente que pensa que é Paris, que é Nova York, não. O metro quadrado mais caro do mundo dentro do mercado imobiliário é em Tóquio. Por aí vai. Mercado imobiliário de Belém, metro quadrado mais caro, já foi o bairro de Nazaré, há décadas atrás. Hoje não é mais, hoje é a área Batista Campos, o Marizal e aquela área ali próxima da Doca, né? Que é o metro quadrado mais caro. Novamente, voltamos para o ambiente, voltamos para a questão do status, tá? Na sociedade, o que significa, por exemplo, se vocês forem ler a dissertação de mestrado do professor Sancler Cordeiro Trindade, que é lá da geografia e que hoje está no NAIA, tá? O professor Sancler fez um estudo maravilhoso, muito bem feito, da origem da Doca. E ele mostra que ali era uma área considerada, por exemplo, as canoas vinham até ali, né? Era uma área considerada pobre. Os primeiros lotes, eles foram doados, e ninguém queria. Porque é uma área encharcada, é uma área de mangue, de manguezal, ninguém quer. Tanto é que poucas famílias que pegaram esses lotes lá atrás e que se estabeleceram ali, onde hoje é a Jerônimo Pimentel, por exemplo, tem famílias que moram ali há décadas. Foi passando a casa do bisavô para o avô, para o pai, para o filho, etc. Já estão hoje na quinta, sexta geração. E eles não vendem em hipótese nenhuma, recebem oferta de construtoras para construir prédios de luxo, não, porque eles dizem assim, mesmo que você me pague um valor bom, considerado bom, eu não vou poder mais morar perto da Doca. Eu vou ter que me mudar para um lugar distante e eu não quero, porque eu cresci aqui, meus avós moravam aqui, meus pais moravam aqui, eu cresci aqui desde criança, então eu não vou querer me mudar. Né? Então, essa questão do conceito de mercado, que muita gente trabalha como se ele fosse algo abstrato, mas ele não é. Tá? Alguma pergunta sobre natureza e insumos, para a gente seguir para os outros itens? Acho que natureza é bem claro, né? Insumos a gente precisaria, para fazer uma análise mais detalhada, de dados. Tudo bem, gente? Turma? Tá tudo. Sim, certo.
Então, vamos lá, vamos seguir. Tá? Esses são só os 2 primeiros. Ai, não acredito. Acho que houve uma falha na internet, ele não está visualizando aqui. Espera lá. Vocês vão aguardar só um pouquinho, eu vou ter que ir para o meu arquivo. Acho que foi problema na plataforma, porque ela tinha carregado só um tipo. A senhora estava falando lá da região do centro da cidade, que é o metro quadrado mais caro, né, daqui de Belém. Se continuar assim, eu acho que Sim, sim. daqui a alguns anos a região aqui da Augusto Montenegro vai ser cara também, porque tá crescendo para cá, né, agora. Ah, sim, sim. A própria questão dos shoppings, né? E os bairros planejados. Não é esse, ele abriu errado. Por exemplo, como é o nome daquele shopping que é na entrada do Bengui? Vocês lembram? Acho que é Parque Shopping, não é? Isso, isso. Professor. Espera lá, deixa eu localizar aqui, economia geral 2. Aqui. Sim, o que eu estava dizendo é o seguinte: quando houve o estudo para a implantação daquele shopping, eles também previram, vamos dizer assim, a questão dos bairros planejados. Então, hoje você vê aquelas torres, né, de prédios e tal. No outro shopping também, aquele que é... Oh, meu Deus, como é o nome dele? Aquele que é enorme. Não é o Parque Shopping, é o... Grão-Pará? Exatamente. Você vê que tem uma das entradas dele que é para um conjunto, né? Umas casas muito bonitas, de alto nível, que ficam praticamente em frente a uma das entradas dele. Tem tanto na Abrindo frente aqui, quanto gente. ao lado, né? Tem os condomínios, são caríssimos. Né? Exatamente. Eu fui uma única vez lá passear, conhecer, achei belíssimo. Uhum. Inclusive, uma vez eu Aqui. tava lá na loja, acho que era na C&A, alguma dessas aí, e chegou uma pessoa lá pedindo um telefone da Apple, né, que ela queria comprar e tal, na loja, e simplesmente não tinha celular da Apple lá na C&A, né. Uhum. E na mesma hora que ela perguntou, a gerente regional da CIA estava lá, e na mesma hora ela foi, eu estava lá perto, ela nem percebeu, acho. Ela foi e começou a brigar com a pessoa, como é que vocês estão rodeados por condomínios aqui de alto padrão e não tem um celular da Apple? Essas pessoas procuram esses produtos, porque elas têm esse nicho tecnológico, entendeu? Aí é pensar, Exatamente. né, de acordo com a localidade, porque tem shopping que não vende determinadas marcas justamente por isso, pelo poder aquisitivo da localidade, das pessoas que frequentam esse estabelecimento. Exatamente, você está certíssimo. Gente, consegui abrir, vocês estão vendo? Vocês estão conseguindo ver? Sim, sim. Vocês estão vendo aqui 6.3 concorrendo? Sim, continuação. Sim, professor. Tá. Então, vamos continuar. Eu acho que foi problema realmente na plataforma. Tá? Abri do meu arquivo. Concorrência. A presença de uma concorrência provoca um medo. Claro que dependendo
do tipo de concorrência que você vai enfrentar, e aí eu queria muito falar sobre a questão que hoje a concorrência, ela não envolve só preço, né? Ela envolve a fidelidade do cliente à marca. Às vezes o cliente ele concorda em pagar mais caro, mesmo a concorrência ofertando um preço mais barato. E também, isso é muito específico do setor que você está analisando. Por exemplo, setor de alimentação. As mães, que são a maioria do perfil que fazem as compras de mês para casa, quando eu digo mães, no passado a gente dizia assim, só as donas de casa. Não, pode ser uma executiva que ela também faz o supermercado da casa dela. Tá? A Margaret Thatcher, né, a famosíssima dama de ferro da economia inglesa, ela, numa das suas entrevistas, ela disse que para o marido dela, ela não era dama de ferro, nem poderosa, nem nada. Ele cobrava dela que estava faltando costurar o botão no pijama dele. E era obrigação dela costurar o botão lá no pijama dele. E ela, como dama de ferro e tudo mais, mas ela ia pegar a agulha e linha e ia costurar o botão lá do pijama do marido dela. Então, essa questão que se tem muito preconceito, só a dona de casa, aquela que não trabalha fora, só dentro de casa, mas hoje é cobrado também das grandes executivas, que têm altos salários e tal, mas elas são cobradas pelas suas famílias, pelos seus filhos, pelos seus maridos, que também a administração da casa funcione. Claro que as mais ricas, elas têm uma espécie de governanta, de secretária pessoal, que cuidam disso. Mas as não tão ricas, as da classe média alta, são elas mesmas que vão, principalmente esses supermercados 24 horas, que elas podem ir à noite, saiu do trabalho e vai fazer um supermercado à noite, etc. Tá? E esse tipo de perfil de consumidora, ela vai querer o melhor para o seu filho. Então, por exemplo, porque o leite da Nestlé é mais caro? Em tese, ele é igual ao leite Itambé ou qualquer outra marca. Mas o consumidor não acredita nisso. Então, ele prefere pagar um pouco mais caro, mas é Nestlé. Para o meu filho, eu quero o melhor, principalmente se for criança, se estiver em idade de crescimento, idade escolar, etc. Tá? Então, essa questão da concorrência, hoje, ela não se dá mais só pelo preço, isso era no passado. Ela ainda ocorre pelo preço, não é que não ocorra, mas em determinados momentos do mês. Aquilo que eu me referi lá da margarina, já é o fim do mês, o dinheiro já está chegando no final e tal. Aí você compra a margarina mais barata que tem, mesmo sabendo que ela tem uma qualidade menor e que a própria família não gosta muito. Tá? Mas, de outro lado, no início do mês você compra uma coisa com uma melhor qualidade. Mas as mercadorias, os produtos para crianças, para idosos, em geral, a família faz um esforço para comprar o que tem de melhor. Tá? É uma espécie de instinto de sobrevivência e de preservação da própria história daquela família. Preços esperados é o quarto fator. A expectativa de aumento no preço futuro tende a diminuir a oferta através da retenção de estoque. E a expectativa de diminuição no preço futuro aumenta a oferta para a redução dos estoques. Então, veja bem, se você é um empresário e você, por algum motivo, acredita que o produto que você está vendendo hoje, ele vai aumentar de preço no futuro, agora ele está barato, mas daqui a um mês, 2, ele vai estar mais caro, você vai reter o seu estoque. Se observa muito isso, por exemplo,
Aquela questão da greve dos caminhoneiros, que ficou faltando mercadoria. Teve, não todos, é claro, mas teve empresário que ele tinha mercadoria, mas ele mandou retirar do salão, vamos dizer assim, de exposição, guardou aquela mercadoria por uns dias, para depois mandar rearrumar ela com preço maior. Para dizer assim, que eu tinha acabou e agora com a greve dos caminhoneiros está difícil, tem fila de caminhão que não consegue descarregar, e só um descarregou, eu tive que comprar mais caro, então eu estou repassando para o consumidor mais caro. Tá? Infelizmente, vamos dizer, não é eticamente recomendável, mas na prática é uma prática comercial bastante comum. Reter estoque na expectativa que o preço vai aumentar mais à frente. E o contrário, a expectativa de diminuição do preço futuro. Então, ele barateia os estoques. Por exemplo, eu não sei se vocês lembram os modelos de televisão, que eles não existem mais, já foi até descontinuado, né? Foi muito anunciado isso. Os modelos tais e tais não irão mais funcionar. Quem tinha aqueles modelos na loja aumentou a sua oferta, fez promoção, desconto, porque ele queria se livrar. Por quê? Porque ele sabia que dali a um tempo aquilo não iria mais funcionar. Então, no caso, não iria nem apenas diminuir o preço, ia deixar de existir aquela mercadoria. Então, eu tinha que me livrar da mercadoria. E aí, no caso, é exatamente aqui, a segunda parte. A expectativa de diminuição no preço futuro aumenta a oferta para reduzir estoques. Vejam bem, tudo isso que a gente está falando aqui, eu acho que vocês já estão observando que em economia, oferta e demanda, elas o tempo todo elas trabalham no sentido oposto. Cresce uma, diminui a outra, cresce a outra, diminui, que é o equilíbrio que a escola clássica tanto defendia, né? Deixa o mercado livre, que ele se autoequilibra, oferta e demanda irão se autoequilibrar. Tá? Lucros relacionados à lucratividade de bens e serviços correlatos também afeta a oferta de um bem, ao provocar nos produtores a escolha entre aumentar ou reduzir a oferta de um bem, serviço em detrimento de outro. O autor, eu não coloquei aqui, mas ele trabalha com o exemplo do café e do cacau, nessa questão dos lucros relacionados. Né? Ele diz que o mesmo tipo de tratamento para o cultivo do café é o mesmo para o cacau. E se há algum movimento no mercado que o cacau está pagando melhor, esse produtor ele pode escolher reduzir a oferta dele de café para investir mais em cacau. Né? É o que o pessoal da área de agronomia, de engenharia florestal, chama das plantações rotativas, né? O uso rotativo do solo para vários tipos de culturas. Tá? Perguntas? Deixa eu voltar para cá. Pera lá, deixa eu reduzir aqui. Eu estou tentando voltar para onde vocês estão. Deu um bug e eu vi aqui no computador. Deixa eu ver se ele consegue sair daqui. Espera lá. Aqui não carregou. Vamos voltar para cá.
Gente, dúvida até aqui? Vocês estão conseguindo visualizar lá, né? Vocês entendem agora por que na metodologia remota não é recomendável aulas muito longas, porque a plataforma não aguenta. Ela começa a dar esses panes que vocês estão vendo. Ó. Quem estava aqui no início viu, ela carregou todos os slides, aí depois ela para, não recarrega mais. Tem um Enfim, comentário no chat. problemas da metodologia remota. Diga, Denis. Tem um comentário no chat aí da turma. Ah, sim. Deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui. Pera lá. Vitor, nenhuma dúvida. Alguém, deixa eu visualizar aqui. Samara, sim, realmente a marca é um fator determinante para a compra. Vitória, professor, um exemplo de desequilíbrio aconteceu no ano passado. A pimenta chegou a R$100 a tela. E esse ano, todo mundo plantou e o máximo da tela só é R$40. Exatamente. Aquela lei, famosa lei da oferta e da procura. Se você tem muita oferta, o preço cai, porque você tem, o consumidor ele pode escolher de vários locais, como você falou aqui, todo mundo plantou. Então, se eu quero comprar pimenta, eu posso escolher de vários produtores. E aí, por que eu vou pagar mais caro? Eu, consumidor, né? Lembre-se que o raciocínio, ele é sempre o oposto. Por exemplo, vamos pegar um exemplo como lojas americanas, que é do varejo, né? Agora não, que está em pandemia, mas antes da pandemia, as lojas americanas faziam umas revistinhas que o tempo todo ela colocava nas várias lojas dela, físicas, com as ofertas. Então, por exemplo, semana do chocolate, semana da fralda, semana da mulher. Quer dizer, eram vários tipos de promoção que ela chamava, exatamente para o que a gente chama de desovar estoque. Então, claro que é feito um levantamento, se tem muito estoque de chocolate, eu tenho que criar uma promoção, criar alguma coisa para desovar esse chocolate. Eu tenho que fazer uma redução, eu tenho que vender. Então, se eu estava cobrando R$10 a caixa, eu vou fazer uma promoção, vou dizer assim, com R$10 você leva 3 caixas. Aí até aquela pessoa que não compra vai dizer, opa, R$10 eu levo 3 caixas, eu vou levar. Tá? Era o preço de uma. Tá? Que é a questão também que o consumidor ele vai querer levar uma vantagem, vamos dizer assim. Tá? Podemos voltar, gente, para cá? Tá? A gente já está indo para a reta final. Tá? Bom, governo, tecnologia e disponibilidade de mão de obra são os últimos que vão afetar aí a nossa oferta. Primeiro, as políticas governamentais também podem afetar a oferta através dos incentivos fiscais, subsídios e ou controle de estoques. Incentivos fiscais, por exemplo, indústria automobilística. Havia um programa até 2030 e ele foi revisto. Tá? Foi revisto começou a negociação, acho que no segundo governo Lula, seguiu pelo governo Dilma, não chegou a uma conclusão, por isso que algumas empresas estão saindo do Brasil, porque foi retirado o incentivo fiscal que havia para o setor automobilístico previsto até 2030. Subsídio, o Brasil chegou a ser denunciado na Organização Mundial do Comércio, na virada dos anos 2000, pelo subsídio ao açúcar, na época, tá? E o governo dos Estados Unidos denunciou o Brasil, porque disse que não era justo, o governo bancava, na época, quase 40% em subsídio ao açúcar, depois isso foi revisto também. Para encurtar a história, o Brasil perdeu a disputa na Organização Mundial do Comércio, teve que indenizar os Estados Unidos na época,
E controle de estoques, a época do Plano Cruzado, tá? Onde houve escassez de alimento e os estoques eram controlados. Inclusive, por exemplo, leite, teve que importar leite de vários países e era totalmente controlado, filas nas portas dos supermercados, cada pessoa só podia comprar até 2 latas, por exemplo. Então, mesmo que você tivesse muito dinheiro, você não podia chegar lá e comprar 10 latas, 20 latas. Tá? Era o governo federal controlando os estoques pela escassez de alimentos que foi provocado pelo Plano Cruzado. Tecnologia, inovação tecnológica, permitindo o aumento da oferta e a disponibilidade da mão de obra. Hoje, se discute muito que essa mão de obra ela não é qualquer mão de obra, é uma mão de obra específica, um conhecimento para aquela produção, e não uma mão de obra com formação generalizada, mas sim cada vez mais especializada, principalmente hoje, na nossa época, na área de TI, tecnologia da informação. Tá? E aí a gente chega finalmente na nossa conclusão da unidade de hoje. Observe que enquanto 8 fatores afetam a oferta, natureza, preço dos insumos, concorrência, preços esperados, lucros relacionados, governo, tecnologia e disponibilidade de mão de obra, apenas 2 fatores afetam a demanda. Bens complementares e substitutos e bens normais e inferiores, ambos relacionados ao aumento da renda disponível. Em relação à economia atual, o que a teoria tradicional não analisou foram as chamadas variáveis subjetivas, presentes na escolha do consumidor, tais como a confiabilidade na marca do produto, aquele exemplo da Nestlé que a gente deu, o status do produto na sociedade, o que significa você ter um produto de determinada marca, como o colega falou, o celular da Apple. Então, não é qualquer celular, é o celular que tem o símbolo da maçã, da famosíssima maçã da Apple. A moda e modismos, aqui eu coloquei as 2 coisas, porque moda é algo real, né? Existe a indústria da moda. Modismos é algo que vem e que passa, é algo extremamente temporário e que hoje está muito relacionado às mídias. Esses modismos que são lançados na internet. No passado, a televisão tinha muita força, hoje não tem mais a força que ela tinha, mas ainda tem, porque ela gera conteúdo para a internet, cinema também, tá? Em relação ao produto, e o grau de felicidade que o produto proporciona ao consumidor. Eu queria informar para vocês que a ciência econômica hoje, ela já calcula indicador de felicidade, tá? Que era algo que é tão subjetivo, né? Tão impensável para a economia, mas hoje que é a equipe do professor Michael Porter, autor da teoria das vantagens competitivas das nações, lançada em 99, que é uma teoria de desenvolvimento econômico, e ele com a equipe dele criaram o indicador de felicidade. A última vez que eu chequei, o Brasil estava em, acho que 16º ou 17º lugar, alguma coisa assim. É que ele, como economista, ele confundiu felicidade com alegria, que para os psicólogos são conceitos diferentes. E eles dão o exemplo do brasileiro. O brasileiro é um povo alegre, porém não é um povo feliz, segundo eles, porque a felicidade é algo duradouro e a alegria é algo mais momentâneo. Eles dão um exemplo clássico de que no Brasil, se alguém começar a bater numa lata, daqui a pouco está um grupo de pessoas dançando, cantando e tal. Isso é alegria, mas não é felicidade. Felicidade seria um estado de bem-estar mais duradouro. E critico, inclusive, a colocação do Brasil nesse indicador da felicidade. Na nossa aula de encerramento,
eu separei vários indicadores para trazer para vocês. Como o programa de vocês também está relacionado à economia brasileira, a gente vai ver onde o Brasil está em vários desses indicadores. Tá? É muito interessante, tem muita coisa assim, interessante para a gente discutir. Gente, estamos encerrando, conseguimos aí estamos chegando em 2 horas, 19h21, né? Eu sei que é um esforço para todos nós, mas, assim, eu parabenizo quem ficou até agora e estou à disposição de vocês para as últimas dúvidas de hoje. Tá? Espero, repito, até quarta-feira, no máximo, se conseguir antes, é claro que eu envio para vocês o resultado da primeira avaliação. Tá? E também, no dia que eu entregar o resultado, eu já vou enviar a segunda avaliação. Que eu estou pensando em bolar uma tarefa aí muito bacana para vocês fazerem, algo que seja interessante para vocês fazerem, algo mais prático, já que a primeira foi mais teórico, então agora eu queria testar uma coisa mais prática, mais aplicada, para vocês fazerem, para a gente conseguir aí ter uma visão da turma quando for calcular a média, tanto do lado teórico quanto do lado aplicado, do lado prático, tá? Então, eu estou pensando em fazer essa segunda avaliação de uma maneira bem prática, bem aplicada, tá? Algo que vocês possam reunir, discutir, enfim, pesquisar na internet e conseguir fazer algo assim bem, bem bacana, bem legal. Palavra de vocês. Diga, Samara. Não, ligou sozinha aqui, professora. Só agradecer mesmo pela aula e foi muito boa. Obrigado. Eu acho que vocês perceberam o meu esforço em traduzir a teoria tradicional. Eu até pensei que ia dar tempo, mas eu faço isso na próxima aula. Por isso que eu tinha baixado as tabelas que eu postei da economia Donut. Lembra que eu botei para vocês no CIGA, para vocês verem os indicadores? Não sei se eu vou conseguir voltar aqui. Espera lá. Queria só mostrar uma coisa para vocês. Aqui, olha, por exemplo, o alicerce social e seus indicadores de déficit. Olha qual é o primeiro indicador. Alimento, população subnutrida no mundo, dados de 2014 a 2016, 11%. Então, ainda é muito alto. Não deveria ter 11% de população subnutrida no mundo, mas tem. Então, essa é a grande diferença da teoria nova para a teoria tradicional. Ela, digamos assim, ela é muito mais sensível à realidade que nós vivemos hoje. Eu faço questão de comentar essas tabelas com vocês, item por item. A gente vai fazer isso na próxima aula. Mas, assim, eu já chamo a atenção que é uma visão totalmente diferente dessa teoria tradicional, que é uma teoria muito focada em preço, quantidade, ou seja, uma visão conservadora realmente da economia. Só para encerrar, para vocês terem uma ideia, essa divisão na economia ela é tão forte que nos Estados Unidos existem os economistas sociais que trabalham a chamada socioeconomia e existem os economistas ligados a negócios. Tá? Então, eles fazem uma separação entre o business, negócio, preço, quantidade, lucro, e, de outro lado, a chamada visão social da economia. Né? Um dos livros mais bonitos que eu já li é do professor Churon, que chegou a receber indicação para o Prêmio Nobel de Economia, onde ele questiona a ciência econômica. É um livro para economistas, realmente. E que o nome do livro é Correntes Perigosas,
o estado da economia. Esse estado não tem nada a ver com a figura do Estado, nação, nem governo. É estado no sentido de ser. Qual é o estado da ciência econômica? É o que hoje a metodologia chama o estado da arte. Qual é o nível do debate na economia? E ele fala uma coisa que eu nunca esqueci. A economia é uma ciência social que, porém, se esquece de trabalhar socialmente. Disse tudo, foi brilhante. Né? É exatamente isso. Tem muitos economistas que não se veem como economistas sociais, quase que esquecem que a economia é uma ciência social, ela é uma ciência social aplicada, porém, como ela tem uma forte base matemática, estatística, econométrica, muitos mergulham só no lado quantitativo e se esquecem do lado qualitativo, infelizmente. Tá? Gente, muito obrigado pela presença, por ficar até aqui, numa sexta-feira. Muito obrigada mesmo. Tá? Obrigada, Vitória. Obrigada de coração. Hoje de manhã, como eu falei na reunião do curso de Economia, nós, professores, todos nós, discutimos o quanto está sendo difícil para nós, mas a gente tem se esforçado para conseguir manter a qualidade, a mesma qualidade do presencial, enfim, e valorizar também. Muito obrigada mesmo. E para quem ainda tem sua mãezinha viva, um feliz Dia das Mães. A minha faleceu exatamente na semana do Dia das Mães, há mais de 20 anos atrás, mas até hoje dói, até hoje faz falta, e até hoje é um período muito delicado para mim, para minha irmã, para toda a família. Lembrar a perda dela. Ela faleceu dia 9 de maio de 2000, naquele ano, o Dia das Mães caiu no dia 12 de maio. Então, ela faleceu na noite do dia 9, foi enterrada no dia 10 de maio, 2 dias depois era o Dia das Mães. Nossa, essa é uma coisa que é uma dor que não dá para imaginar. Mas o tempo passa, né? E hoje, se vocês me permitem, já que vocês estão elogiando que a aula foi muito boa, eu acredito em vocês, eu dedico essa aula à memória da minha mãe, Isabel Nunes dos Santos Cunha. Muito obrigada. Boa noite, gente. Tchau. Olha isso, muito obrigado. Boa noite, professor.